Bom, antes de começarmos a falar da história do jogo em si, devemos dar um pouco de contexto. Tudo começa com um cara chamado Scott Cawthon. Ele era responsável por criar a grande franquia chamada de Five Nights at Freddy's, que consistia em robôs animatronics saírem caçando você por aí, até eles te encontrarem, e quando eles te encontram. Até o momento, Scott havia produzido os 5 primeiros jogos da franquia, FNAF 1, 2, 3, 4 e Sister Location, e com tudo isso os fãs ficaram ansiosos sobre o próximo jogo, porém para a tristeza dos fãs, Scott anuncia que FNAF 6 foi cancelado. Agora sim, já podemos começar a história, lembrando que eu não estou contando uma teoria, ou qualquer coisa do tipo, mas sim a história que nos é apresentada nos 4 capítulos do jogo, então sem mais delongas, vamos começar. Really haven't changed one bit, have you? Tudo começa com um cara chamado Michael. Ele era um criminoso que cometia pequenos incêndios, e até estava sendo procurado pela polícia. Certo dia, Michael achou a casa de Scott. Ele adentra a casa, e Scott pergunta seu nome, e ele responde que seu nome é Michael. Então o filho mais novo de Scott, que se chamava Nick, pede para deixar Michael ficar em sua casa. Obviamente, Scott se recusa, mas Nick insiste tanto, que Scott acaba deixando. Bom, então depois de tudo isso, a esposa de Scott leva Nick e seu irmão para a cama, porém algo inesperado acontece. Animatronics bem peculiares começam a atacar Nick, então Michael entra em contato com o garoto, e o ensina a como driblar cada animatronic, e disse que o garoto deveria aguentar até às 6 da manhã. Enquanto isso Scott e sua esposa discutem se foi uma boa ideia deixar Michael dormir em sua casa. Então Scott decide ver como estão as crianças, e sua esposa fala que ficaria ali, o esperando, quando de repente ocorre um apagão. Logo após isso Michael entra em contato com a esposa de Scott, e disse que ela deveria usar o monitor da TV, para ver como estavam os animatronics, Foxy e Fred. Ele também menciona que Foxy e Fred podem entrar na sala a qualquer momento, e ele recomenda que ela os vigie, para que ela saiba quando eles forem invadir a sala, e possa se esconder deles, caso ao contrário. Porém, ela não deveria se preocupar apenas com Foxy e Fred, pois Bonnie estava à espreita, e ele estava vigiando através da fechadura da porta. E por fim Michael disse à esposa de Scott que tudo iria terminar às 6 da manhã, e disse que após tudo aquilo acabar, ele iria ajudar Scott, mas fica aí a pergunta, como Michael sabia o nome de Scott? Logo em seguida, Scott estava indo ver como estavam as crianças, quando um grito estridente é ouvido do quarto de Nick. Porém quando Scott abre a porta, ele começa a ter alucinações, e começa a repetir várias vezes a frase, é tudo um sonho, quando de repente outra porta se abre, e então Scott se depara com Fred. Então o urso animatrônico começa a atacar Scott, porém ele desvia do golpe de Fred, e começa a correr desesperadamente até chegar em um escritório, onde ele acha uma lanterna, e uma carta de seus filhos e de sua esposa, que dizia que eles se esconderam, onde eles sempre se escondem. Porém a carta era falsa, e na verdade ela foi escrita por Michael, pois ele queria levar Scott para o porão, para em seguida matá-lo. Depois de sobreviver aos animatronics, Scott vai até o sótão para achar sua esposa e filhos, porém ao invés disso ele encontra um monitor com milhares de olhos, e ele disse que sabe que aqueles não são Fred, Tika, Bonnie e Foxy, mas sim que aquilo são coisas, e essas coisas estão apenas usando seus rostos. Então após isso, Michael golpeia Scott na cabeça. Então logo em seguida, Scott acorda em frente a um monitor e um rádio, e através desse rádio Michael diz a Scott que Fred, Tika, Bonnie e Foxy se fundiram, e agora são o único ser que foi nomeado de Creation. E Michael ainda menciona que logo aquele lugar iria ser incendiado, porém depois de muito esforço, Scott consegue se soltar da cadeira a qual ele estava preso, e então Scott destrói o rádio. Depois de um tempo, Scott consegue sobreviver aos animatronics, porém já era tarde demais. O lugar começa a pegar fogo. Depois de um breve diálogo entre Scott e Michael, Scott acaba se deparando com o próprio Michael, que sem pensar 2 vezes, nos agarra e logo em seguida, nos mata. Logo em seguida, Scott sai de dentro de sua casa, surpreendendo sua esposa e seus filhos, que estavam muito preocupados. E Scott fala que o que realmente importa é que eles estão a salvo, e ele fica repetindo isso diversas vezes, o que dá para entender que na verdade Michael entrou dentro do corpo de Scott. Daddy, what happened to home? Why is it burning? Is Michael still in there? You're safe, Nick. Murders. You're safe. Dad? What do we do now? Everything's gone. You're safe. That's all that matters. Dad, you're acting weird. You are safe now.
That's all that matters. Daddy, are you okay? You are safe. That's all that matters. Daddy, no! You are Oh my safe. god, oh my god! That's all that matters. You are safe. God. That's all that matters. E esse é o fim de Joy of Creation.